Bom, vamos continuar aqui, já é o último painel para depois vai ter o coquetel ali do lado. Esse daqui agora é um painel que vai ser moderado também pelo Benaton. A gente teve 2 painéis com o Thiago e 2 com o Benaton. Sobre o assunto IoT e Bring Your Own Device. Então, a gente tem falado muito dessa internet das coisas, a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. E aí eu queria convidar o Bruno, que está aqui já da McAfee, o Rafael Lack, da Abril, vai participar aqui com a gente também. O Kleber Brandão, que trabalha na Cypher, e o Rodrigo Branco, da Intel. Bom, vamos lá, vamos fechar então. Acabei de receber aqui um modelinho, um computador, roda TIC Linux, né? Com TIC Linux. Não sei nem falar o nome. Olha o tamanho. Poder de processamento para rodar criptografia. E esse componente, esse computador, ele vai poder ser usado e ele apresenta uma série de problemáticas do ponto de vista de segurança. IoT. A versão do Bash. 1.0. E aí, a grande questão de IoT que, além de tudo, ele no último Hype Cycle do Gartner, ele está na ponta. Então, é algo que é muito falado e que se espera que para o próximo ano, daqui 3 meses, a gente comece, nos próximos 15 meses, a gente dobra o número de dispositivos. A gente tem hoje em torno de 7 milhões de dispositivos e para o próximo ano é previsto 15 milhões. Tem uma série de desafios, não só pelo celular do Bring Your Device, que hoje em todas as empresas tem essa característica, essa necessidade, mas ele tem outros pontos, como é um dispositivo portátil, um dispositivo que ele não está sempre online. E para começar, acho que seria bem bacana que cada um pudesse contribuir com que preocupações a gente tem em um modelo onde não existe um framework pré-estabelecido pelo mercado. Existem empresas definindo padrões, mas ninguém ainda entrou num consenso. E quando não há consenso do ponto de vista de arquitetura ou mesmo de segurança, começa a dificultar a nossa vida. E mais cedo ou mais tarde, isso aqui vai estar espalhado em todas as empresas. Rodrigo, você começa? Por favor. Boa tarde a todos. Está todo mundo ainda acordado, isso é bom. Se não tiver, eu vou começar a gritar aqui, daí todo mundo acorda. Na verdade, assim, eu vejo que o principal desafio atual das empresas é elas esquecerem a segurança tradicional de perímetro, né? Isso daí morreu há séculos, mas infelizmente, né, ainda se insiste nesse modelo. O perímetro não existe mais, acabou. Hoje vão ser esses dispositivos menores que vão entrar na rede, vão ser funcionários com celulares lendo os e-mails corporativos, você querendo ou não. Tá? Então, assim, se você criar uma política, um modelo de gestão para esses dispositivos, excelente, talvez você consiga fazer alguma coisa. Se você não criar, isso não quer dizer que os funcionários vão deixar de usar. Tá? Não vejo mais como evitar isso daí, já se tornou uma realidade. Também vejo que a grande questão que você mencionou, né, de não ter ainda um padrão estabelecido de arquitetura, porque na verdade é quase impossível, porque você vê o tamanho de um dispositivo desse, suportando processamento acelerado de criptografia, um dispositivo extremamente pequeno, mas para um uso extremamente específico, e aí cada um está desenvolvendo o seu próprio modelo, e aí de repente o pessoal está colocando aquelas pulseiras de saúde, né, que monitora, se autoconecta com o dispositivo, e isso já está sendo utilizado para você se autenticar também, né? Então o pessoal já está utilizando as informações das redes em volta do seu dispositivo, como também uma forma de identificação de onde esse dispositivo está. Então eu já vejo produtos aí no mercado saindo, onde o produto tenta descobrir onde ele está, como uma forma desse produto se autenticar e trazer uma política de segurança. Então, assim, existem uma série de ideias inovadoras nessa área, mas que, ao mesmo tempo, também trazem desafios. Mas eu vejo muitas oportunidades.
Né? Então, os seus usuários com essas pulseiras de saúde, está na hora da gente começar a utilizar o batimento cardíaco do usuário como uma forma de autenticação. Né? Já existem, a gente já tem tecnologia para fazer. Só falta as empresas começarem a querer, demandar e utilizar. Então, ao invés da gente só ver também como problema, ver também como as vantagens que essas tecnologias estão trazendo. Hoje, a autenticação dupla, né, com o mecanismo via token no celular, é uma coisa que já é viável, né? Quem não tem celular hoje em dia que não consiga receber um SMS, se a gente conseguir que as operadoras prestem um serviço melhor, né? E que de fato a gente receba todos os SMS que nos são enviados, a autenticação, por exemplo, com token no celular, a autenticação dupla já é viável. Então eu vejo como muitas oportunidades para a área de segurança se a gente participar da discussão desde o começo. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aqui hoje. Concordo com o Rodrigo, a gente tem, além das oportunidades, a questão de não ter um padrão, que o Leandro comentou, é um desafio grande. Do nosso lado de criador de tecnologia de segurança, é muito difícil criar alguma coisa que consiga abranger esse mundo todo, falando de IoT e falando de BIOD também, para a gente ficar nessas poucas siglas que a gente falou até agora. Né? A questão do padrão, quando a gente entra do lado corporativo e faz com que a gente vai usar um dispositivo corporativo que é controlado pela empresa, legal, fica mais fácil para a gente controlar e até conseguir evitar que o usuário execute algumas ações nesses dispositivos. Mas, como o Rodrigo comentou, não adianta. Tá? Não adianta a gente padronizar, porque ele sempre vai trazer coisa de casa, ele sempre vai trazer o laptop, outro smartphone, outro tablet e vai querer conectar. Tá, então aí é que a gente precisa fechar um pouco esse cerco para tentar pelo menos monitorar o que está acontecendo. Tá? Outra coisa que ele comentou sobre a expansão do perímetro, né? O perímetro realmente acabou. A gente, até estendendo um pouco o assunto para a nuvem, não tem mais. A gente está levando um monte de aplicação para fora. Desktop, né? A gente tende a ficar falando de antivírus. O antivírus no desktop, ele é simplesmente a última camada de proteção que a gente não tem mais como proteger. Mas a estação do usuário se expandiu. O usuário tem smartphone, tem tablet, tem conta na nuvem, tem conta em serviço de iCloud, de Dropbox e N outros. E vazar informação na internet das coisas vai ser muito mais fácil do que o que a gente tem hoje. E nós, do lado de segurança, a gente tem dois desafios. Né? Pensar um pouco no que pode vir de ataque nesse mundo. E a gente é bom nisso, a gente é bem terrorista, né? A gente consegue assustar quando queremos. Né? Então, assim, pensar, levar isso internamente para entender quais são os desafios de trazer esses dispositivos para dentro de uma rede corporativa e o que pode acontecer. Né? E o outro, pensar do lado da proteção. A gente vai ter que proteger, não é mais se você vai adotar, é quando você vai adotar. E se você não adotar, vão adotar sozinho sem você saber. Então, a gente começa a pensar nisso, já do lado Intel Security, ou Intel sozinho. A Intel é um grande padronizador da internet das coisas, né? A Intel pensa muito na internet das coisas e quer que ela nasça já pensando em segurança. Diferente do que aconteceu com a internet convencional, né? Que a gente vem encaixando segurança até hoje aí, em todas as aplicações que estão na internet. Então é por aí que a gente está caminhando. Integrar algumas coisas já em tecnologia no próprio dispositivo, isso ajuda. Porque já que a gente não vai ter um padrão de sistema operacional, de aplicação, talvez a gente tenha um padrão de hardware. Ou alguma coisa parecida com um padrão de hardware. Quando a gente começa a olhar comportamento e esquecer um pouco aquele mundo de assinatura que a gente conhece há 1000 anos e vem batendo cabeça com assinatura há 1000 anos, talvez isso nos mostre um futuro melhor para a internet das coisas e também para o BIOD. Tá? Bom, para passar para o LAC e para o Kleber, vou fazer um outro desafio de a gente vai dobrar o número de sensores. Se a gente dobra o número de sensores, a gente vai ter muito mais informações, muito mais dados. E a gente vai conseguir mapear e apontar questões de uma maneira muito mais ampla. Então, relacionando um pouco a Big Data, a quantidade de informações que você consegue ter sobre um indivíduo, do que ele veste, etc., o que vocês pensam do ponto de vista de proteção de dados de algo que, se é internet das coisas, vai ser sempre wireless? Complicou, mas vamos lá. Vou começar com um paralelo, vou dar uma volta grande aqui, só para colocar um cenário fora de tecnologia, para a gente fazer um paralelo, uma analogia mesmo. Se a gente for pensar lá atrás, quando o carro começou a ser um negócio sofisticadíssimo, de ponta,
Quem não queria ter um tapezinho, né? Quem não queria ter ali um som no carro, né? Um negócio fantástico. Legal. Logo depois que todo mundo começou a colocar ali o tape no carro, começou a ter roubo do carro, do tape ali do carro. E aí, em algum lugar, alguém começou a fazer... Alô? Perdão. E aí alguém começou a fazer a venda dessa frentinha ou daquele fundo roubado. E aí começa todo aquele comércio, aquela postura do pessoal. Vamos lá, vai. Alguém já viu alguma fábrica de tape de carro que fabrica só o fundo ou só a frente? Fábrica de frentinha. Não tem. Se você está comprando frentinha, você já sabe de onde veio. E aí tem a postura de todo mundo. Tecnologia eu vejo do mesmo jeito. Vai muito da postura de quem adota, de quando adota e de se percebe o risco que está por trás de um modelo econômico muito maior. Será que o cara que está comprando a frentinha percebe que ele é o cara que viabiliza a estatística de roubo? Tem uma consequência. É a mesma coisa com os dados. Será que tudo sobre o Leandro eu preciso manter seguro? Será que não tem um monte de dados que ele mesmo publique, que são públicos? Tem um monte. Eu não preciso criptografar tudo. É o e-mail do vice-presidente ou da presidência. Será que tudo que ele escreve, até sobre o Palmeiras, é sigiloso? Não é. Mas eu preciso ter a ferramenta e ele precisa ter a cultura para, quando usar algo sigiloso, aquilo está bem protegido. Porque fazer o sigilo, a proteção, tudo de tudo é impossível, mas não dá para ignorar o fato de que precisa ter iniciativa, postura. A pessoa precisa saber o que proteger, como se proteger. E a mesma coisa, o que adotar de tecnologia, quando adotar, para não viabilizar o lado danoso da coisa, porque tudo tem uma contrapartida. Você pode estar viabilizando o crime. Bem, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer os organizadores pelo convite. E essa questão é muito complicada porque não está diretamente voltada só para a tecnologia. Não adianta implantar milhões e milhares de tecnologia e a gente continua tendo envolvido o ponto mais fraco, que é o próprio usuário. Entendeu? Hoje em dia não é só um device como esse, tem chip subcutâneo. Você não consegue controlar esse tipo de coisa. Entendeu? Então, além dos controles que assim, não é que são não são válidos, eles são válidos, precisam ser implementados, mas a gente também precisa se preocupar com a própria educação do usuário. Entendeu? Eu já peguei casos de empresas que eram tão paranoicas com essa questão que o usuário tinha que deixar o celular na portaria e sofreu mais ataque do que empresas que não tinham a menor preocupação com isso, que, por exemplo, a secretária do diretor tinha IP válido na estação de trabalho e não tinha tanta dor de cabeça. Por quê? Por causa exatamente da questão educacional dentro da empresa. Então, quando a gente começa a falar todas essas coisas de uma tecnologia nova, tem que ter regulamentação, a segurança tem que nascer junto com o produto, ao contrário do que vem acontecendo no mercado desde o surgimento da questão de segurança da informação até hoje, é importante sim, mas se a gente esquecer essa questão do usuário final, esse trabalho de implementar segurança desde o começo também não vai ser muito válido. Aqui esse microfone é pegadinha. A gente vê, e acho que no final das contas, que o usuário é muito criativo e ele sempre acha uma maneira de deixar o nosso trabalho, a pôr desafio no nosso trabalho. Ele quer ter acesso e por experiência eu vejo que eles acabam quebrando questões de segurança porque eles querem levar um trabalho para casa, ele quer jogar aquilo na nuvem porque ele quer continuar trabalhando. Então, não é muitas vezes porque ele não está sendo... porque ele está querendo quebrar uma regra de segurança. Às vezes também é porque ele quer ser produtivo. Então, a grande questão de segurança é como facilitar esse trabalho para que o usuário, o colaborador, consiga produzir de uma forma onde eu aplico a segurança da informação sem deixar ele criando atalhos. E a gente viu os celulares, onde as pessoas levavam celulares para acessar 3G, acessar redes sociais, eu acho isso, pelo menos para uma empresa como Terra, ok, e isso é estimulado,
Agora a gente vai ter uma outra questão onde existem computadores ou existem outros dispositivos que vão ser plugados na nossa rede e são invisíveis. Como você se preocupar e... Pois não. O número da Cisco no começo desse ano é que em 2020 a gente vai ter 20 bilhões de coisas conectadas na internet. A última estatística que eu vi o mês passado são 50 bilhões de coisas. Tem um outro número que diz que cada pessoa em 5 anos vai ter 5.000 coisas referenciadas a ela. Você vai ter 5.000 coisas que são relativas a você, que vão monitorar o teu contexto. Então, a gente está falando de usuário, que tem que educar o usuário, que tem que treinar, que tem que controlar o usuário. Pensa no seguinte, the device is the user. Acabou o usuário vai ser uma coisa. E o comportamento é programável e acessível, sem fio. E aí, a gente tem outra, e agora saindo um pouco de segurança, mas para algo que envolve diretamente segurança, você tem um dispositivo que ele não está sempre conectado e que, de fato, ele vai precisar de atualizações, e acho que esse é um dos grandes desafios. Como fazer o gerenciamento de patches para dispositivos que não estão sempre conectados e quando eles chegarem a 50 bilhões de componentes? Como você vê, Rodrigo? Na verdade, realmente existe uma quebra enorme de paradigma, né? Todo mundo que tem, acho que quase todo mundo aqui deve ter uma Smart TV, se não for todo mundo, certo? Todo mundo aqui tem uma Smart TV. Quantos sabem qual a câmera que a sua Smart TV tem? A sua Smart TV provavelmente tem uma câmera. Se a sua Smart TV recebe certos comandos de voz, ela também tem um microfone. Quem aqui já se preocupou se essa rede onde a sua Smart TV está conectada não foi invadida e essa câmera da sua Smart TV não foi comprometida? Então, para quem tem TV no quarto, está aí uma coisa a se pensar. Não é só a atriz brasileira que vazou as fotos dela que está correndo esse risco. Os dispositivos estão sendo conectados e as pessoas nem sequer estão pensando nesses dispositivos sendo conectados. A gente está falando de uma câmera conectada no quarto, uma câmera conectada na sua sala, com microfone, com tudo. E esse equipamento tem problemas de segurança. Tá? Existe um pesquisador coreano que ele demonstrou, na verdade, diversas vulnerabilidades nas Smart TVs da Samsung, onde ele acionava a câmera e a luz da câmera não ficava acesa. Ou seja, a sua TV aparentemente desligada, na verdade, estava te filmando e te escutando. Tá? Então, quando a gente fala de conectar devices, a gente tem que lembrar que, imagina, se o usuário hoje ele continua usando a mesma senha em todos os sistemas, ele continua com os mesmos problemas que a gente há anos vem falando, a gente tem que entender que erramos. Vamos zerar, vamos esquecer segurança tradicional e vamos tentar repensar segurança. Porque senão a gente não vai conseguir proteger. Se nós de segurança da informação, numa sala cheia de gente de segurança da informação, pouca gente de fato parou para pensar na Smart TV que está lá na rede. Porque eu acho muito difícil que, apesar de, mesmo quem levou em consideração, acho muito difícil que aqui as pessoas segmentem a rede que é utilizada nessa Smart TV. O Zilo 1. Legal, 1. Então olha que interessante, por exemplo, no HC esse ano vai ter uma palestra falando sobre os rootkits nos roteadores, né? Nos roteadores das operadoras. Então olha que legal, o cara vai mostrar que as operadoras têm acesso a esse roteador que elas estão instalando na sua casa. Ele vai mostrar um rootkit que ele descobriu, ele vai mostrar o processo, como foi descoberto, enfim. Olha que interessante, esse rootkit está instalado no seu equipamento de borda, que é o mesmo equipamento que está dando acesso para essa sua televisão. Isso quer dizer que quem tem acesso a esse seu equipamento de borda consegue se comunicar com a sua televisão. Ou seja, seja lá quem instalou esse rootkit ou qual o motivo desse rootkit ter sido instalado, acho que é bem fácil a gente pensar. Basicamente, a gente está dizendo que tudo que está sendo falado em todos os ambientes já pode potencialmente estar sendo monitorado. E assim, se uma sala cheia de gente de segurança da informação a gente não pensou nisso, imagina quando a gente começar a colocar esses dispositivos em tudo. Segurança tradicional acabou. A gente tem que repensar a forma de ver os problemas de segurança. Vai ter que ter outro jeito. Se eu sei esse dia, não sei, tá? A verdade é que eu acho que isso é a importância das empresas que estão atuando nessa área, estarem fazendo pesquisas nisso, é importante esses fóruns da gente levar esse tipo de discussão. Porque a gente tem que esquecer isso, esse negócio de autenticação daquele usuário. Realmente, complicou.
Né? Então, quando a gente fala de Big Data, na verdade, dados são dados, né? Dá o poder computacional, os dados vão dar a resposta. Né? A grande questão, o grande desafio do Big Data, quando você pensa em Big Data mesmo, é você ser capaz de fazer perguntas que você não esperava para aquela massa de dados. Mas fazer as perguntas tradicionais, ter muitos dados não faz diferença. Se você sabe o que você pergunta para aqueles dados, eu não considero ter muitos dados Big Data. Você tem uma base de 1 petabyte de dados. Se você sabe as perguntas que você vai fazer, o que você quer extrair, são dados tradicionais, só são muitos. Poder computacional resolve. Big Data é você estruturar coisas que você nem sabe o que você quer perguntar. Então, assim, é muito difícil hoje nós que somos de segurança, entendermos os conceitos, os novos desafios. Imagina o coitado do usuário. Eu acho que nós temos que começar a pensar num mundo onde a segurança não depende do usuário. E eu acho assim, é aquilo que você mencionou bem, Leandro. O usuário, ele não é malicioso. Na grande maioria das vezes, acho que a grande maioria dos usuários não são maliciosos. Se a gente ajudar ele a não errar, eu acho que ele não vai errar intencionalmente. Poucos vão, desde que a gente ajude ele. Todo mundo vai sair colando Durepox nas câmeras da televisão, viu, cara? E você sabe que, assim, isso é uma piada, é claro, mas algum tempo atrás, quando a gente começou a se preocupar com pendrive, eu costumava dizer, não, bloquear pendrive funciona ou não funciona é fácil, né? A gente precisa saber com o que funciona, como funciona, e na época eu brincava, falando, não, vamos sair colando Durepox nas portas USB. Mas você sabe que isso está bem atual, né? Dá para sair colando Durepox agora nas portas USB de verdade. Né? Agora é de verdade. Agora o único jeito de proteger é assim. Mas pensando nessa questão, e já pensando também em proteção, isso que o Rodrigo falou está muito ligado ao que a gente está tentando caminhar. Né? A segurança do jeito que a gente conhece, ela virou um mar de alertas, né, que ninguém olha. A gente vê lá 100 mil alertas, 200 mil alertas de IPS por dia, mais 300 mil de falha de aplicação, mais não sei quantas detecções de antivírus. Tá? E isso tudo ficou ali. Quando a gente tem um problema, a gente vai olhar e tentar descobrir o que aconteceu, etc. Mas realmente esse modelo de segurança, e aí já caindo também na questão da assinatura, do comportamento, que foi comentado, contexto de usuário. O contexto de usuário é uma oportunidade para a gente. Eu acho que é algo que a gente sofreu para entender contexto de usuário e sofre até hoje. Né? Quem aqui já ouviu falar de Next Generation Something? Next Generation IPS, Firewall, Endpoint, e o Next Generation nunca chega, né? A gente está sempre esperando a próxima geração. Mas um dos pilares do Next Generation é o entender o contexto. E quando a gente tem mais informação, e talvez o IoT seja uma fonte desse mundo de informação, começa a ficar mais fácil entender pelo menos o comportamento. Realmente, se a gente deixar na mão do usuário, vai ser difícil. Porém, lembrando do nosso clichê, que tenho certeza que cada um de vocês já repetiu umas 300 vezes na vida, pessoa, processo, tecnologia. E a tecnologia não vai responder sozinha, não tem jeito. O IoT vai estar na mão do usuário. A gente vai ter que fazer alguma coisa com que o usuário saiba e ele tenha consciência que ele precisa pensar em segurança. A analogia ao mundo real é sempre válida, né? Ninguém sai com um Rolex andando de madrugada na Praça da Sé. Então ninguém vai navegar ou usar o dispositivo conectado em um lugar que ele sabe que é perigoso. Só que poucas pessoas têm essa consciência. Né? A gente passou anos fazendo conscientização de phishing. Né? Olha, phishing, não clica no link, por favor, seu nome não está no Serasa, você não recebeu nada do FedEx. E agora acabou, né? Porque não adianta mais. O cara recebe phishing, não só phishing, mas outras coisas. Às vezes ele está num site confiável, ele clica em alguma coisa e está infectado. Não precisa nem baixar arquivo. Então, essas coisas vão passar pelo usuário e a tecnologia tem que evoluir, Leandro. Você perguntou como eu vou fazer patch de 5 bilhões de dispositivos. Sinceramente, eu não faço ideia. Eu espero que eles já não usem um bash vulnerável, como aquele ali, mas assim, a gente vai ter que pensar em outras camadas. A nuvem é um grande amigo de segurança. Pensar, assim, uma coisa que eu tenho certeza, a gente não vai usar assinatura para fazer segurança em 5 bilhões de dispositivos, é impossível. A gente vai ter que esquecer a assinatura em algum momento, apesar de hoje ela ainda ser largamente utilizada. Tá? Mas a gente vai ter que repensar, vai ter que fazer com que o dispositivo nasça com segurança, vai ter que integrar o usuário, vai ter que ter processo e não é fácil, né? Se fosse a gente não existia também. Tá? O Rodrigo falou das Smart TVs, eu fico imaginando como explicar para os meus pais que a imagem deles num momento íntimo foi gravado pela televisão
e que aquilo vazou e agora está no YouTube. É que foi você que deu a TV para eles, né? Presente. Eu pensei nisso e realmente é difícil. E se a gente vai recomeçar o processo, se a gente vai começar, a gente tem que pensar também em relação à privacidade, porque quanto mais dispositivo, e eu vi as pulseiras, não sei se alguém usa aquela Fitbit, eu uso o Jawbone, mas quando você marcava que a atividade sexual, ela ficava indexada no Google. Então você além das câmeras, dos dispositivos que você veste, você está sempre alvo da privacidade, alvo que alguma coisa pode te afetar. E como vocês enxergam isso dos novos usuários, ou de privacidade e passar uma mensagem do como eles deveriam se comportar? Então, voltando um pouco no assunto, e até gostei do que o Rubira colocou, porque eu vi um artigo que falava de um caso parecido, não era Smart TV não, mas a mãe, no melhor intuito de cuidar bem da criança, comprou lá um equipamento de babá eletrônica e tudo, e o cara conseguiu entrar no dispositivo remotamente e ficou zoando a criança. E a criança, né, berrando no quarto, e o cara entrou, e lógico que a mãe não queria promover o cenário, mas acabou entrando. O que eu acho, Benatão, é que o pessoal tem que sair um pouco da postura de telespectador desse mundo e passar a ser um pouco mais ator no mundo. Ou seja, se ninguém comprar uma babá eletrônica que não vier com um teste, que não vier garantias, e o mercado for obrigado a dar esse salto, é o que ele brincou hoje cedo. Eu estava acompanhando o discurso dele logo cedo, que ele falou assim, ó, Intel não vai deixar eu colocar essa feature porque eu já sou melhor. Ué, o mercado não está exigindo que esteja lá em cima com tudo redondo, com tudo fechado. As pessoas compram e adotam a coisa quase que reckless, né? Vai. Se bater, bateu. Se capotar, né? Dá um jeito de brecar. À medida que todo mundo... Não, mas... Não, já passou por teste? O pessoal me contou um pouco da história da câmera lá atrás e eu usei o equipamento mais sofisticado que eu achei. Ó. Você bota um pedaço de papel aqui atrás e tampa a câmera, só abaixa o papel a hora que você quer usar. Funciona, é físico, não tem o wireless que vai desbloquear a câmera, porque não dá para confiar que todo o software que está aqui vai estar funcionando sempre, sem o patch, ele é auto-atualizável. Não dá, a gente tem que passar a ser um pouco mais consciente do risco, viver com algum nível de risco, que é o que você colocou mais cedo numa outra discussão. Sempre vai ter um certo nível de risco, e eu tenho que saber conviver com isso e exigir, demandar um certo nível de segurança enquanto cliente. Não dá para ir e falar assim, olha, responsabilidade da Apple garantir. Não. Aonde está a minha parte da responsabilidade de ir atrás, de fazer valer, de testar, de olhar para esses produtos e exigir. Você não exige que um carro não capote na curva, que tenha lá os testes. Você compra um carro que foi o mecânico da esquina que montou com peça que ele achou no lixão. Você exige um monte de coisa. Você parte do pressuposto que ali tem um certo nível de segurança. E o dia que tem um recall, fica aquela puta sensação, né? Nossa, a Fiat está fazendo... não sei quem está fazendo recall. Meio que queima o filme recall, né? O cara olha aquilo... Ué, e patch, que fala assim, tem vulnerabilidade de segurança. É mais um. Ué, qual que é a diferença do recall porque tinha um bug desgraçado de segurança e... Né? Não tem... Como que a população... né? Mais uma conta do YouTube rodou aqui. O cara, mais uma menina ficou pelada e foi... Enquanto todo mundo aceitar, como se a gente fosse espectador, e que isso é plenamente aceitável, vai mudar quando? Vamos continuar vendendo frentinha. Então, não tem jeito. Tecnologia, para mim, é que nem revólver. Ele é solução ao problema, depende de que lado do cano você está. Né? É tecnologia. Né? Ela não escolhe a utilização, quem dá é a gente. E a gente vai ter que começar a exigir, a ser mais ator, a ser menos passivo. A gente não está olhando para uma TV, eu não estou vendo o Faustão no domingo, eu tenho que aceitar o que está ali. Não. Por isso que a galera hoje, principalmente mais nova, vai para a internet. Eu não quero ouvir, eu quero participar do que está sendo falado. Eu não quero engolir o que está chegando pronto. Eu quero ser mais ativo nesse processo. Esse mundo de risco, e risco cada vez mais lá em cima, o tempo todo aparecendo, a galera tem que ser extremamente mais ativa. Não dá para ter o comportamento do... Eu sou o telespectador da tecnologia. Não, amigão, você está fazendo a tecnologia, só que você está do lado que compra.
Kleber, vamos aproveitar, depois que você der sua opinião em relação à privacidade, a essas questões, já fazer o fechamento e a gente volta aqui para encerrar. Perfeito. Essa questão é muito válida sobre exigir cada vez mais qualidade dos produtos. Só que um problema que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, é que época de Natal agora, por exemplo, 25 continua lotada, vendendo brinquedo que não tem selo do Inmetro. A gente continua gastando dinheiro no mais barato. A gente vai no mercado, não checa a data de validade do produto. Entendeu? A gente compra produto que vai vencer amanhã porque está mais barato. Ou porque a qualidade abre mão de certas qualidades do produto porque é mais barato. Então, isso continua sendo um problema para quem desenvolve tecnologia, porque tecnologia hoje é cara. Para você entregar uma coisa com qualidade, te custa muito, e lá na frente você tem concorrentes que não entregam essa mesma qualidade, falam que entregam, e o pessoal acaba acreditando. Hoje, como o Rodrigo citou de manhã, é conhecido que determinadas empresas têm falhas, a gente continua comprando. 90% dos usuários de, por exemplo, Facebook ou da própria Apple, que tiveram leaks recentes, não usam Two-Factor Authentication, que é uma coisa fácil de configurar, que é uma coisa simples. Entendeu? Então, a questão de tecnologia a gente tenta facilitar ao máximo a vida do usuário. Só que se a gente não levar para ele que isso deve ser feito, não vai ter tecnologia no mundo que seja capaz de suprir isso. Entendeu? E para finalizar, essa questão de privacidade relacionada a devices não é só televisão. A questão de webcam de computador é muito antigo. Há 5 anos atrás, eu andava com fita isolante na câmera, o pessoal me chamava de louco. Hoje em dia, hoje em dia tem empresa vendendo a tampinha da webcam, entendeu? Então, a questão é, como foi citado de novo, a gente desconfiava que existia, mas ninguém tinha coragem de falar. Surgiu, agora, meio que começam pessoas que não acreditavam correr atrás do rabo, e aí acabam acreditando em qualquer coisa que se fala na mídia ou em qualquer coisa que se fala numa conferência, porque não se entende muito daquele assunto, não se pesquisou muito sobre aquele assunto, ou não foi devidamente evangelizada e correu atrás de saber sobre determinado assunto. Se eu não sei, por exemplo, eu não sei nada sobre engenharia. Se me falam que a ponte caiu por causa da areia, eu vou acreditar. Se o outro engenheiro que sabe que não vai acreditar. Entendeu? Só que eu que compro a ponte, eu vou acreditar no que o cara vai me falar. Por quê? Porque eu não estudei, não sei sobre determinado assunto. Então, cada vez, encontros como esses são importantes para disseminar esse tipo de informação e fazer com que os espectadores corram atrás disso. Quando você for comprar um produto, corre atrás. Entendeu? Quando você vai votar, você não pesquisa se o deputado, se o fulano está envolvido com caso tal. Quando você for comprar um produto, pesquisa, vê se não tem leak. Pergunta para o cara, isso aqui que aconteceu, por que aconteceu? Quando você for comprar um produto, você acaba se certificando que eu não estou comprando o que ele fala que é melhor, eu estou comprando o que eu acredito que é melhor porque eu fiz a minha pesquisa. Acho que é só isso. Quer fazer algum fechamento? Tranquilo, obrigado. Bruno, por favor. Eu acho que, a gente pode ficar falando disso aqui a tarde inteira, né? Você viu que a gente acaba abrindo muito o assunto. Tem uma pergunta? Tá, legal. Acho que ele falou que vai fazer no final. Mas, basicamente, assim, a gente tem alguns desafios em segurança, que não são poucos. A gente vai ter, sim, que repensar a maneira de fazer. Já estamos fazendo isso. Tá? No lado de venda, a gente já sabe que tem muita coisa acontecendo. E isso é um dos motivos, no nosso caso de McAfee, da Intel ter comprado a McAfee. Tá? Exatamente já pensando em IoT, pensando em segurança embarcada, que começa a fazer mais sentido, porque, acredito até mais do que eu, vocês já percebem que, do jeito que a gente vem administrando segurança, a gente vê inúmeros casos de fracasso de empresas que não falharam em investir em tecnologia. Tá? Os últimos que a gente viu por aí, eu tenho certeza que não faltou tecnologia, mas talvez faltou algum processo, faltou integração, e isso que vai continuar acontecendo enquanto a gente não começar a mudar um pouco o nosso mindset de como se proteger, de como o usuário vai tratar, principalmente essa questão da internet das coisas. Tá? Mas seguimos conversando depois também.
Um ponto que eu acho que é importante, que eu vejo que falta bastante também quando as pessoas falam sobre a internet das coisas, a computação também mudou. Quando a gente fala de tantos dispositivos, tantas coisas conectadas. Pensa que hoje, os dispositivos... Antigamente o dispositivo computava, né? Ele simplesmente estava lá, independente se ele estava no mainframe ou no desktop do usuário, a gente só mudou o fato de que o dispositivo computava. Hoje, com a internet das coisas, os dispositivos eles sentem, eles se descobrem, eles são cientes do mundo que está à volta deles. Eles estão te medindo, né? Então, por exemplo, esses dispositivos de saúde estão mensurando as suas atividades, eles estão tentando um descobrir o outro, um tentar se conectar com o outro, porque cada vez fica mais fácil, né? Então, eu não sei se vocês já viram essas tecnologias de tomada inteligente, onde você conecta na sua, você liga o negócio, ele se conecta na sua rede wireless e você passa a controlar a tomada via wireless. É um negócio super legal, né? Porque você consegue desligar uma luz da casa via celular. Enfim, é interessante essas tecnologias. Só que elas são feitas para se conectarem. Elas são feitas para estarem cientes do que está à volta e ser fácil essa conexão. E isso vai trazer outros problemas de segurança também. Tá? O Kleber mencionou muito bem que o usuário não valoriza muito segurança, né? Então a dona dessa babá eletrônica, tenho certeza que se ela tivesse parado para entender qual que era a frequência do rádio que se comunicava, para entender se existia algum protocolo de comunicação segura, se ela tinha uma gaiola de Faraday em volta da casa dela, ela não teria tido problema, mas eu tenho certeza que ela não se importou com isso. Eu duvido que se tivesse algum dos vendors de babá eletrônica que tivesse uma forma de você instalar a sua babá eletrônica mais segura, eu duvido que a grande maioria, talvez 99,9% dos usuários iriam se preocupar. Os que iriam se preocupar não precisariam desse guia. Então fica difícil pro cara que vende, porque como ele vai vender um negócio com segurança, se quem se importa com segurança já entende do problema e já não iria usar daquela forma errada. E quem não se importa, aquele negócio só vai ser gasto, porque não adianta você colocar um guia de como fazer, porque ninguém vai seguir mesmo. Então, assim, é um grande desafio. Essas tomadas inteligentes, esses dispositivos, tudo isso é impressionante. Você liga, ele se conecta. Né? Ele quer falar com todo mundo, ele não quer segredo, né? Pelo contrário, ele é feito para isso. Então a gente tem que entender que o paradigma da computação também mudou. Quando a gente for falar sobre segurança nisso, eu acho que o mais importante é ter essa mudança de paradigma da computação. É muito mais base do que segurança. Tá? Essa tecnologia, a forma de ver ela mudou completamente. Tá? Então eu acho que isso é a grande mensagem que a gente tem que levar para os próximos fóruns para a gente discutir. O paradigma base que a gente estava conhecendo, que a gente usava como base para tomar as decisões, acabou. Como a gente vai conseguir proteger a partir daí? Obrigado. Agora sim. O Sérgio quer fazer um comentário. A gente então está vendo que tem, além de tudo, questões de segurança de machine to machine. E eu acabei pegando uma grande lição aí de que segurança tem que estar muito mais próximo de marketing. Talvez esse seja o grande desafio de se aproximar das áreas de marketing e vender o produto e segurança ser o diferencial. Por favor. Não, é só algumas observações que me veio à mente vendo essa discussão. Recentemente a gente teve um grande evento, né, de segurança Black Hat DEFCON, né, e entre um evento e outro evento, que eu sempre tive presente, eu vi algumas coisas importantes que me chamaram a atenção. O pessoal de marketing, o principal brinde que eu vi sendo dado foram janelinhas de câmera. Porque agora você vai dar o turn on, turn off da sua câmera. Como você vai puxar uma janelinha para a direita e para a esquerda. Então, o pessoal que está aqui, esse é o brinde que tá funcionando agora. A galera está usando e o pessoal trouxe. A Ice Square estava dando, várias empresas, Microsoft, vários brindes com relação a isso. O segundo ponto é que tem muita gente discutindo essa questão do Internet of Things com um programa chamado AMD Calvary, que é a discussão justamente do veículo com tanta inteligência, que tem inteligência até deles se pararem ao mesmo tempo como uma bomba relógio e causar um problema nas cidades inteligentes que a gente tem discutido aí. Então, assim, o impacto pode causar uma ameaça terrorista, pode levar isso para o cidadão e tudo mais. Então, tem muita gente discutindo, cuidado, quem está comprando um carro super moderno e tudo mais, que faz isso, aquilo outro, porque ele agora vem com um computador de bordo e sabe até se você realmente naquele acidente estava em alta velocidade ou não. Provavelmente o Rodrigo já desligou todas essas funcionalidades do dele, mas tem. Eu vi uma palestra também na DEFCON, muito interessante, falando o que o Kleber falou.
Kleber está falando. Questão do preço. Os caras falaram exatamente isso. Você compra um device que vai ser um gateway e tudo mais na sua casa de saída de tudo, isso está ligado com o teu computador corporativo. Você está fechando a VPN, mas o gateway está lá antes, olhando tudo. E ele é tão seguro quanto esses elos. E aí a gente extrapola. Devices falando com devices, falando com aplicações, falando com sites, falando com autenticações. A gente é tão seguro hoje quanto a segurança da aplicação em que aquele dado está passando. Não mais entre as transações, não mais a fronteira. Não existe mais firewall que segure tudo. Porque você está entrando por aquele canto. Então, o código e o pessoal de pesquisa, desenvolvimento de software e tudo mais está ganhando cada dia mais uma importância maior e uma preocupação maior. Porque o cara está vindo com um device para dentro da sua empresa, conectado, plugado. Hoje o Fitbit ainda não tem, o próximo já tem GPS. O IOM está lançando a versão dele, do wearable dele, e por aí vai. E daqui a pouco as aplicações vão monitorar tudo. E até que ponto isso não pode ser usado para um sequestro, para coisa desse tipo. Então, é uma preocupação que é grande. Eu acho que é uma área de pesquisa muito grande aí para o pessoal mais inteligente aí, que gosta de estar aprendendo coisa nova. Sérgio, obrigado. Kleber, Rafael, Bruno, Rodrigo. Pessoal, obrigado.